Em O Negrinho do Pastoreio, é interessante que tenha vindo logo em seguida, existe também uma imensa coerência de linguagem, que parte de um conto popular e faz, a partir daí, todas as suas opções em direção ao popular, da farsa popular, da linguagem popular, na sua mais completa exuberância, radicalidade, definição. No uso do espaço, nos elementos cênicos, do corpo, da música, do jogo entre os atores. Eu não tenho uma intimidade com esse universo, mas me lembrei, quando eu fui assistir, me lembrei como eu conhecia esse conto. Esse conto é um trauma de infância para mim. Ele foi contado pela minha mãe quando eu tinha provavelmente uns 5, 6 anos, via Monteiro Lobato. A visão que eu tinha era de um coitadinho que morreu sob tortura, devorado pelas formigas. Tinha uma coisa assim de passar mel no corpo, sei lá. A morte era assim, pela devoração das formigas, e acabou ali. É a memória que eu tenho, a tragédia, né? Irreversível, assim, a crueldade e tal. Então, comparando com essa memória que eu tinha, o espetáculo me surpreendeu porque aparece ali não um coitadinho, mas um Pedro Malazarte, né? Uma figura tipicamente brasileira, brincalhona, divertida e que diverte a plateia com esse engano que faz, com essas chacotas que faz em relação ao poder. Não sei avaliar também, porque não conheço, não sei se a visão que eu tenho do conto é a que existe aqui, mas me surpreendeu também o aparecimento de Nossa Senhora Aparecida, quase como um herói que salva. Fiz uma relação com o melodrama, que sempre termina bem, mesmo diante da morte. Então, aqueles melodramas de circo-teatro, em que o casal apaixonado morre, mas depois de mortos eles se encontram na eternidade, são felizes para sempre, né? Esse tipo de, digamos, de compensação para a tragédia, né? A certeza de que o bem triunfa, não importa em que lugar, que acho que é um pouco o que, enfim, o que essa finalização, essa aparição da santa sugere. Mas, ao mesmo tempo, o que me pareceu notável ali é que o grupo não levanta nenhuma bandeira, nem de, digamos, aproximação das dores do oprimido, não tem essa visão, nem, por exemplo, o engajamento na via da religiosidade. Enquanto a história era contada, eu não sentia em nenhuma cena, e aí, bom, as cenas clímax, as cenas de forte dramaticidade, elas em geral propiciam isso, aquele momento em que o grupo diz assim, eu acredito nisso, né? Eu acredito no oprimido, ou no herói, ou na salvação. Me parecia que o grupo mantinha um distanciamento. E aí, mais uma vez, interpretando através da ponta do iceberg, eu diria que não há bandeira no grupo, a não ser a bandeira da própria teatralidade. A não ser, quer dizer, o que eu vi ali, se eu me perguntava, né, o que gera e formata esse espetáculo? A história de cada ator em relação ao dentro do teatro de rua, o desejo de representar aquela linguagem na rua, de fazer esse teatro. É isso que o espetáculo transpira de mais nítido para mim. E aí, nesse sentido, o tema seria um pretexto, não alguma coisa, assim, como no espetáculo anterior, que os atores escolheram que, queremos dizer isso. Não a partir do que, eu quero dizer, mas o que eu quero fazer. E nesse sentido seriam, digamos, os trabalhadores do teatro, né? Fazer o teatro, o ofício. É isso que o espetáculo me sugere. Em seguida eu assisti A Noiva Quer Casar. E eu me vi diante
porque vinha de 2 espetáculos com uma linguagem clara, potente, me vi diante de uma não identidade, de uma opção pelo não pertencimento. E nesse sentido me parece exemplar. Me parece que o grupo não se identifica nem com o tema, nem com nenhuma tradição teatral. Não tem referências técnicas ou estéticas enquanto grupo. E me perguntei se haveria ali uma opção por um não lugar, por não fazer parte. Mas, como disse também o Oscar ontem, não é possível olhar a não ser de fora. Tentar, sei lá, fazer agora a ponte que eu fiz no momento que ele estava falando isso, eu me lembrei desse espetáculo. A sensação que eu tive é que o grupo pensou que poderia tratar de alguma coisa sem escolher um lugar para si, que é o que geralmente os grupos, os artistas de teatro fazem. O meu lugar é aqui e daqui eu olho o mundo. E se você não diz onde é o seu lugar, se você não estabelece aonde é o seu lugar, e aí foi a ponte que eu fiz quando o Oscar falou, ele disse, o dentro te engole. Você se mistura, não tem ponto de vista. E o que me pareceu é que o grupo foi absorvido pelo lixo cultural do qual ele tentou tratar. E ele acreditou ter controle sobre essa operação. Mas não é possível haver uma visão crítica sem um ponto de vista, sem enquadramento. Aquele que enquadra está em algum lugar. Se ele não está, ele não olha, ele é. E aí, para mim, surge um problema. Eu vou exemplificar, por exemplo, essa coisa do enquadramento com o espetáculo dos Parlapatões. O enquadramento dos Parlapatões é a palhaçaria, né? A cada segundo do espetáculo, o que você tem? Palhaçaria. E aí o que eles fazem? Os palhaços olham o mundo. E lembro de 2 cenas. A cena do grandalhão, que começa a comer sabão, que começa a comer detergente, mas não resiste à palha de aço. Na palha de aço ele sucumbe. E a mensagem é, até os machos, não é? Então tem uma crítica ao modelo da masculinidade. O que permite essa crítica? A visão da palhaçaria. É o modo como você tem de abordar, você tem que entrar por alguma porta, né? E eles entram pela porta do palhaço. E depois, naquela história que passa no áudio, que é como aqueles programas de rádio que relatam grandes tragédias humanas, que é o Hugo lá também mimicando o que o narrador está dizendo. E mais uma vez a crítica é a mesma. Olha só como até os grandes machos se ferram no final. Então, resolvi citar como um exemplo assim, do que eu estou chamando de enquadramento. É o lugar onde você está, a lente pela qual você olha, e isso permite que o público também olhe, né? Sem essa lente, sem essa crítica, a encenação se torna a própria matéria que está sendo tratada. Então, teve um momento que eu me perguntei, isso é um desrespeito com o público? E depois eu falei assim, não, isso é um desrespeito com o ator. É o ator que por não ter um lugar outro, acaba sendo o espetáculo daquela ausência, daquela despersonalização, me pareceu. Depois eu vi A Megera Domada, que me parece gerada e formatada pela pesquisa histórica e estética, né? Uma referência milenar. A pesquisa, claro, estou falando da comédia dell'arte, né? Ela aparece nos elementos visuais elaborados no processo. Aparece claramente, você não precisa estar ali 2 segundos, você pode olhar de longe e você fala assim, comédia dell'arte. Esses elementos elaborados, digamos, fora da cena, máscaras, figurinos, que permitem essa visualidade, as cores explosivas, né, exuberantes.
ao mesmo tempo, o corpo que veste essa linguagem me parece que caminha para outros códigos. Em geral, a gente associa a comédia dell'arte a um jogo muito codificado, em que cada personagem tem um corpo muito exato e tem um tipo de movimentação específica. Ali, eu me vi diante de um corpo dilatado, como na farsa, mas solto, sem codificação. O que, num primeiro momento, me sugeriu é um corpo livre. Achei interessante isso. Eu fiquei pensando, optaram por um caminho de tradição, mas também optaram por não embarcar inteiramente na tradição. O que surgirá daí? Me deu a impressão de que esses corpos não tinham sido domesticados pelo gênero dell'arte. Então, portanto, eles estavam livres. Mas, ao mesmo tempo, no decorrer da apresentação, me deu a impressão de que eles não usufruíam inteiramente dessa liberdade. Talvez não sejam inteiramente conscientes dela, ou talvez não estejam em condições de usá-la plenamente. O que seria a liberdade, nesse caso? Um corpo que está livre, dentro de um gênero codificado para agir, claro, ele não pode tudo, mas ele pode áreas afins. Por exemplo, a bufonaria, né? Aquele corpo dilatado e solto me remetia, na visualidade, ao bufão, mas não havia ali a irreverência do bufão. Então, essa mistura de códigos me deixou um pouco com a sensação de que há um campo, um espaço dessa pesquisa que ainda está por ser escrito. E ele se refere especificamente ao jogo dos atores, a essa linguagem, né, de troca, de acontecimento teatral ali. Na Caravana da Ilusão, há também um caminhar contra isso que eu falei no início, que homogeneiza, que identifica esses 5 espetáculos, que seria a farsa. Porque não se parte de um texto farsesco, sequer vizinho da farsa, né? Então, a gente pode dizer assim, Megera Domada também não é uma farsa, é uma comédia. Sim, é uma comédia, mas que, como o diretor percebeu muito bem, está ali coladinha na comédia dell'arte, que, por sua vez, está ancorada na tradição farsesca. Na Caravana da Ilusão, não. O texto eu diria, é um drama, né? Ainda que tome personagens simbólicos e tal, mas o autor constrói um drama. E também identifiquei um uso não farsesco do espaço. Não havia nesse espetáculo o que há nos outros, por exemplo, que é uma intensa movimentação, né? Nos espetáculos anteriores, o ator ele não pode parar num lugar mais de um segundo, porque entra nesse dinamismo da farsa, nessa agilidade, nesse frenesi que tinha em todos os espetáculos anteriores. Na Caravana da Ilusão não tem, porque, enfim, o que consigo entender é que a equipe, atores, diretores, resolveram caminhar próximo ao texto. Ao mesmo tempo, tornaram os personagens clowns, né? Aqueles personagens, se eles não são inteiramente clowns, eles têm um projeto clown de existir, né? Parece que eles existem na clownaria, digamos assim.